Olá, vamos falar de um assunto super importante hoje. Pensa só, quando um agente público trabalhando em nome do Estado causa algum tipo de dano, quem paga essa conta? E mais, quem é que fiscaliza as ações do governo para ver se está tudo certo? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa cadeia de responsabilidade e controle na administração pública. É um tema-chave para entender como funciona a relação entre o Estado e todos nós. Então, vamos nessa. Para a gente começar, vamos imaginar uma situação bem do dia a dia. Um carro da prefeitura, durante o serviço, acaba batendo num carro particular. E aí? Quem é que arca com o prejuízo? O motorista do carro oficial? A prefeitura? Essa pergunta, que parece simples, é o nosso ponto de partida para entender todo o resto. Então, a resposta para esse nosso exemplo começa com a regra geral, que é a seguinte: o primeiro a ser chamado para a responsabilidade é o próprio Estado. Mas por quê? Vamos entender qual é a lógica por trás disso. O nome técnico para isso é responsabilidade civil do Estado. E o que isso significa na prática? É o dever, a obrigação que o poder público tem de indenizar, de consertar o estrago, seja ele no bolso ou um dano moral que seus agentes causaram a alguém enquanto estavam trabalhando. Para essa responsabilidade existir de fato, três coisinhas precisam estar conectadas. Primeiro, a ação ou a falta de ação, a omissão de um agente público. Segundo, um dano real, concreto. E terceiro, o que amarra tudo, o famoso nexo causal, ou seja, a prova de que foi aquela ação do agente que diretamente causou aquele dano. Agora, atenção, porque esse é o ponto mais importante. Para a vítima, a responsabilidade do Estado é objetiva. O que isso quer dizer? Significa que a pessoa que foi prejudicada não precisa provar que o agente público quis causar o dano ou que ele foi negligente. Não, basta provar a ação, o dano e a ligação entre os dois. A ideia é que o Estado assume o risco das suas próprias atividades. Mas como quase tudo no direito, a história não é tão simples assim. Existem detalhes importantes. O jeito de responsabilizar o Estado muda bastante dependendo se o dano veio de uma ação direta do agente ou de uma falha, uma omissão do Estado. E essa diferença aqui é gritante. Quando o Estado age e causa um dano, o que a gente chama de ato comissivo, a responsabilidade é objetiva, como a gente já viu. Agora, quando o Estado se omite, quando ele deixa de fazer algo que deveria, aí a responsabilidade passa a ser subjetiva. E isso muda o jogo, porque agora o cidadão precisa provar que o serviço público falhou. Essa ideia de responsabilidade por omissão vem de um conceito francês chamado faute de service, ou culpa do serviço. A lógica é a seguinte: o Estado tem culpa quando o serviço que ele deveria oferecer ou não existiu, ou funcionou muito mal, ou demorou demais para acontecer. E foi justamente essa falha que causou o prejuízo. Certo. Então a gente pode pensar que o Estado paga a conta quase sempre, né? Bom, não é bem assim. Essa responsabilidade não é absoluta. Existem algumas situações bem específicas que quebram aquela nossa corrente de causa e efeito. É muito importante entender isso. O Estado não é um segurador universal. Ele não tem a obrigação de cobrir todo e qualquer dano que aconteça. A lei prevê alguns cenários que simplesmente quebram o nexo de causalidade. Aquela ligação direta entre a conduta do Estado e o prejuízo deixa de existir. Basicamente, são três situações principais que podem livrar o Estado dessa responsabilidade. São as chamadas excludentes. Se uma delas for comprovada, o dever de indenizar desaparece. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro grupo é o caso fortuito ou a força maior. A definição já diz tudo. São eventos que não dava para prever ou, mesmo que previsse, não dava para evitar. Imagina uma enchente numa proporção nunca vista, que arrasta um carro da prefeitura e joga contra uma casa. O Estado não tinha como prever ou impedir isso. Logo, o nexo causal é quebrado. Ah, e um detalhe que gera muita dúvida. E se a culpa for dividida? Se o Estado errou, mas a vítima também contribuiu para o dano? Aí a gente tem o que se chama de culpa concorrente. Nesse caso, a responsabilidade do Estado não some, mas ela diminui. A indenização vai ser proporcional à culpa de cada um. Beleza, então o Estado foi lá e pagou a indenização para a vítima. A história acaba aí? Que nada! Agora, o Estado olha para dentro de casa e vai investigar a responsabilidade daquele agente que de fato causou o problema todo. E o nome desse mecanismo é direito de regresso. Basicamente, é o direito que o Estado tem de cobrar do seu próprio funcionário o dinheiro que ele gastou para reparar o dano. Mas olha o detalhe fundamental. Isso só pode acontecer se ficar provado que o agente agiu com dolo, ou seja, com intenção de fazer aquilo,
ou com culpa, que é quando há negligência, imprudência ou imperícia. O caminho é bem claro. Primeiro, o Estado cumpre a obrigação dele com o cidadão e paga a indenização. Depois, abre uma investigação interna para analisar a conduta do agente e, por fim, se ficar comprovado que houve dolo ou culpa, ele entra com a famosa ação regressiva para pegar o dinheiro de volta. E aqui tem uma das viradas mais legais desse tema. Percebe a diferença? Na ação do cidadão contra o Estado, a responsabilidade é objetiva, para facilitar a vida da vítima. Mas, na ação do Estado contra o seu agente, ela se torna subjetiva. Ou seja, o Estado que não teve que discutir culpa para pagar a indenização, agora precisa provar a culpa do servidor para ser ressarcido. É uma inversão total de papéis. Certo, já entendemos a responsabilidade quando um dano acontece, mas e o controle mais geral da administração? Quem fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas, se o dinheiro público está sendo bem usado? Em outras palavras, quem vigia o próprio Estado? Esse papel é do chamado controle externo. É o sistema de freios e contrapesos que a gente sempre ouve falar na prática. Um poder fiscalizando o outro. O principal ator aqui é o poder legislativo. Mas ele não trabalha sozinho. Ele tem uma ajuda técnica fundamental. E essa ajuda vem dos tribunais de contas. É muito importante entender a posição deles. São órgãos autônomos, eles são vinculados ao legislativo, mas não são subordinados a ele. Isso garante a independência que eles precisam para poder fiscalizar de verdade. E o que eles fazem é muita coisa. Eles dão parecer sobre as contas do presidente da República, julgam as contas de todo administrador que mexe com dinheiro público, fazem auditorias e inspeções em órgãos do governo, enfim, eles verificam se os gastos são legais e também se são eficientes, se o dinheiro está sendo bem aplicado. Então, para a gente amarrar tudo, podemos pensar assim: a responsabilidade civil serve para consertar um dano específico que já aconteceu. Já o controle externo é o mecanismo para evitar que os danos e as irregularidades aconteçam, garantindo uma boa gestão do dinheiro e do poder público. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Tanto a responsabilidade quanto o controle são ferramentas numa busca constante por equilíbrio. Como é que a gente garante que o Estado seja forte e eficiente, mas sem que esse poder ameace os direitos e as liberdades de cada um? Esse é talvez o grande desafio de uma democracia. E para quem está na batalha dos estudos, muita atenção a esses conceitos, hein? A diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva, as excludentes, o direito de regresso, o papel do Tribunal de Contas, tudo isso é matéria quente. Fica a dica. E até a próxima!